paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Michele vai estar lendo para nós 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Amém. Confirma, Senhor. Amém. Então, Michele, não pega melhor, porque você tem a voz baixa, a minha voz é bem mais alta, né? Então, Michele, o que você entende desse texto? Que o poder de Deus, ele opera mais quando nós percebemos a nossa fraqueza. Na verdade, o que mais me chamou a atenção nesse versículo, que era que eu estava meio preparando, né? A minha graça é tudo, né? É tudo de que você precisa, ou minha graça me basta. Minha graça te basta. Eu comecei a pensar nisso e algo que me levou a escolher esse versículo, eu estava escutando um vídeo que o pastor passou agora mês passado do Reinhard Bonk, né? Daí ele estava falando sobre isso e quantas vezes a gente fica ali pensando, fazendo planos, né? E achando que se não deu alguma coisa certa, começa a reclamar, murmurar. E ele deu um exemplo de um missionário que estava indo para uma cidade e ele se perdeu na floresta. E quando ele chegou lá, conseguiu sair da floresta, ele chegou numa outra vila que ele não sabia o que era, que vila que era. Mas a primeira coisa que ele falou foi: existe alguém doente aqui? Porque ele entendeu que ele estava andando. Sim, não podia ser por acaso. Não era por acaso e que a graça de Deus bastava para ele. Onde ele fosse, era Deus, ele estava na direção de Deus. Então, aquela situação dele se perder era justamente porque precisava. E realmente tinha uma senhora lá que estava doente. Tinha dores horríveis no braço, que gritava de dor por décadas, né? E daí ele orou e ela foi curada. E não tinha ninguém de cidade que podia fazer isso, né? Ninguém. Então, ele estava confiando de que... Quando está disponível, então, se há um atraso no trânsito, alguma coisa acontece diferente, tudo aquilo Deus está trabalhando, não há nada por acaso, né? E às vezes é um livramento, às vezes mas geralmente é Deus te colocando em alguma situação, né? E quantas vezes a gente fica reclamando, eu mesmo fico reclamando, achando que não deu certo o meu plano, né? Sim. Em vez de confiar que o plano, Deus está fazendo dele, que é melhor que o nosso. Daí aquilo que a gente estava conversando sobre no carro ali, né? De que os sonhos que Deus coloca em nosso coração, porque é justamente isso, né, pastor? De a gente pegar e cumprir a agenda de Deus, né? Sim. Não reclamar quando alguma coisa fugir do nosso... Se a gente está confiando em Deus, alguma coisa acontecer... Não é por acaso. O mundo, tudo é por acaso. Mas se nós estamos confiando no Senhor, entregamos nossa vida para Ele, até coisas que nós não esperávamos ou que parece estar dando errado, Deus está trabalhando naquilo, não é verdade? Então, Michele, a gente não tem que ter medo daquilo que nós não entendemos, porque Deus não está seguindo o que nós entendemos, mas sim Ele está seguindo aquilo que é bom para nós. Porque Deus não vai permitir que algo aconteça em que nós estamos confiando nele e de repente o inimigo vai prevalecer. Na verdade a gente tem que se enxergar mais como Deus enxerga a gente. Com Ele. Se enxergar como canal, né? E por onde a gente estiver, não pensar só em nós, né? E pensar como sendo parte do corpo. Então, Deus tem uma agenda, Deus tem tudo preparado para nós e se nós seguirmos conforme o que Ele já preparou para a gente antes mesmo de nascer, andar na agenda de Deus, não é só as nossas coisas, ou a nossa vida, o nosso trabalho, mas sim o que você pode impactar na vida dos outros, né? Andando conforme a agenda de Deus, conforme tudo que Ele tem preparado. Certo. Isso vai nos fortalecendo, né? Vai, experiência. Uma coisa importante, Michele, é você ver sempre Deus com você, nunca ausente, distraído,
Mas se você vê Deus sempre com você, tudo acontecer, Ele está vendo, Ele está programando, Ele está participando. Então quando a gente vê que a gente não está separado de Deus, que a gente não está entregue ao acaso, às circunstâncias, ao bandido, à crise, mas que mesmo nessas situações que a gente não entende, Deus entende e está trabalhando, né? Eu podia pedir para o missionário Renato nos ajudar e ler o Salmo 117, por favor, para nós continuarmos aqui. Salmo 117. Ao Senhor todos os povos da terra. Disse errado. Vai, como que é? Senhor, todas as raças. Louvem. Louvem o Senhor todas as raças. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Kelly, se Deus ama a gente como a todos os povos, às vezes algumas coisas acontecem, não é só para beneficiar a gente, mas para beneficiar pessoas que estão à nossa volta. Então Deus pode permitir que Paulo vá à prisão para que o carcereiro seja salvo. E ali começa uma igreja em Filipos e milhares de pessoas sejam salvas. Então às vezes a gente quer ir numa empresa, como você trabalha com vendas, e de repente Deus tem um plano em outra, e a gente pode pensar que fugiu do nosso comando, que não era bem aquilo. Mas você crê que quando você entrega tudo na mão do Senhor, nada é por acaso, e Deus está orquestrando absolutamente tudo, para que o maior número de pessoas seja beneficiado, e não só você. Porque a obra de Deus é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que nós, né? E justamente isso, quando você crê e está na direção, você começa a olhar mais como reino, como obra, e você levanta e sai de casa já com esse propósito, né? De estar na direção de Deus, indo para onde for. E claro que Ele às vezes usa mesmo o nosso meio de trabalho, as situações, ele move ali, né? Se você estiver disponível. Posições, né, no próprio trabalho, né? Agora, o que tem de pessoas, Michele, que não estão disponíveis, estão fechadas, não estão abertas para que Deus fale através delas, ore por enfermos, como você falou que foi na manicure e acabou orando por ela lá. Você foi lá só para cuidar da unha, mas chegou lá, viu que ela estava oprimida e orou por ela. Então, quer dizer, a questão é, Deus tem obras para fazer em várias vidas, em vários lugares, na frutaria, no mercado, todo lugar é lugar, mas a questão é disponibilidade. Muitas vezes nós estamos tão presos àquilo que nós estamos pensando, querendo, buscando, que nós não nos abrimos para aquilo que Deus quer fazer naquele momento, porque Deus tem obras para fazer na vida das pessoas. E ter essa ousadia também, né? Porque a timidez. Eu sou uma pessoa bem tímida, então já fui colocada em situações em que eu sei que se tivesse orado, teria Deus operado ali, eu poderia estar disponível, eu estava disponível, mas a timidez não deixou, né? E isso é algo que tem que ser combatido, né? Tem que ser orado e entregue a Deus para Ele trabalhar, ter essa ousadia e a certeza, né? Então, durante esse estudo, quem está ouvindo vai ser livre da timidez e vai ter ousadia, coragem, para aproveitar as oportunidades. Leia para mim, Michele, Colossenses capítulo 4, versículo 4 e 5, Colossenses é para frente, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz ali que nós não criamos oportunidade, não somos tagarelas que ficam aí batendo na porta dos outros domingo de manhã, incomodando os outros, ou sendo chato, inconveniente, forçando, a pessoa está olhando o relógio, tá, e a pessoa continua, não é isso, mas muitas vezes nós vamos discernir, tem pessoas que você pode dizer uma frase, tem pessoas que vão dar liberdade para você falar mais, e tem pessoas que estão tão sedentas que elas te darão horas se você quiser, e aí nós temos que pensar nisso, que nós precisamos aproveitar as oportunidades, não criar oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que estão de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. E tem também aqueles, não tem, pastor, aquelas pessoas que não querem. E é um direito. O pastor falou que tem uns que estão sedentos, uns que vão querer, mas tem uns que não querem. E como aí é muito importante o seguinte:
A palavra de Deus ela não é pregada para conversão e nem para agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar aquele que nos comissionou e disse: ide pregar a toda criatura. Então há pessoas que elas não querem, mas Deus quer que nós falemos. Então nós temos que estar atento ao que Deus quer, não ao que as pessoas querem. Porque se elas vão rejeitar, se elas vão odiar ou não vão ouvir, mas naquele dia Deus vai dizer assim: eu dei meu testemunho. Porque nós estamos aqui, a Bíblia será pregado em toda a terra para testemunho. Então Deus quer dar o seu testemunho mesmo para pessoas que não querem ouvir. E às vezes nós ficando quietos, nós não vamos ter tanto sofrimento, mas nós não vamos cumprir a agenda de Deus. Então a agenda de Deus muitas vezes é sofrer sim, de pregar o evangelho para quem não quer ou pensa que não quer, e aquela semente pode ser que germine lá na frente, que Paulo não queria. Paulo não estava nem aí, mas mesmo assim ele ouviu Estevão pregando, e depois lá na frente ele se converteu. Então nós não podemos ter essa cortesia de social, sabe? A pessoa não quer, não vou falar nada. Peraí, e se Deus quer que você fale, mesmo que ela não vá ouvir, mesmo que ela vá retrucar, mesmo que ela vai desprezar, porque você não está ali para falar, para agradar ela. Você em primeiro lugar, eu em primeiro lugar, nós falamos para agradar aquele que nos mandou falar. Teve essa semana, acho que foi no culto de quarta, o pastor estava falando sobre isso, de também nós somos chamados para orar pelos enfermos, expulsar demônios, né? E às vezes a pessoa ela não tem fé e acaba não sendo curada na hora, manifestada a cura. Não interessa, né? A gente é chamado para orar, né? Não, nós não temos essa responsabilidade com viver por resultados. E dizer assim: eu não devia ter orado, que a pessoa não foi curada agora. Não, a nossa parte é ungir com óleo e orar pelos enfermos, é expulsar os demônios, é pregar o evangelho. Os resultados dependem de Deus e da pessoa muitas vezes também. Agora, se a gente fizer com sinceridade, pode demorar 1 dia, 2 ou 3, mas Deus vai honrar aquilo. Então, porque eu fiquei na dúvida assim, daí eu tava conversando com uma pessoa e eu comecei a falar sobre a obra de Jesus, que ele levou a enfermidade, da graça, né? De tudo que Jesus fez na cruz, e a pessoa combatendo aquilo, querendo colocar Jesus como menos do que ele era, né? E daí, mesmo assim, eu orei, né? E foi isso, foi cumprido. Eu tinha orado, por mais que a pessoa está negando a Cristo, negando o sacrifício, ora igual. Exatamente. Aqui no versículo 6, que você não leu, leia para nós agora o 6. Tá. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então, a resposta vem, né, pastor? Então a questão é procurar ser o mais agradável possível, amistoso. Não estamos em briga, não estamos em contenda, não estamos querendo ganhar debate, não estamos querendo gritar, brigar com a pessoa. Em paz, que a vossa palavra seja agradável. Então muitas vezes Deus vai pedir para a gente se calar, orar, interceder até o momento certo. Lá em Provérbios 8, versículo 8 e 9 diz: não corrija o tolo, que ele vai te odiar, corrige o sábio, ele te amará. Então há momentos em que a gente tem que calar, interceder, preparar um terreno para lançar semente, não lançar entre espinhos. Mas há momentos em que, vamos dar um exemplo, a pessoa é uma idólatra, está para morrer, está num quarto hospital, super, ultra, mega fechado, nos ídolos, nas tradições, e ela não quer te ouvir, e ela está com dor, e ela vai partir, e ela precisa ouvir. E a família não quer, e você vai passar vergonha, e a família vai te perseguir, mas aquela alma vai partir. E aquilo é mais importante do que tudo. Já está aqui sublinhado, né, no Tessalonicenses 2, 4, a parte B, nosso propósito não é agradar pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Então, assim, você está ali na intenção de servir o reino, e a pessoa, se ela não aceitar, sabe que precisa do remédio. Né, pelo menos a tua parte é feita, né? Uma criança não quer xarope, mas ela precisa de xarope. E a pessoa, ela está ali, ela pensa que não quer, ela já tem religião, ela rejeita, mas você está ali e te pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente está andando com Deus, aos poucos a gente vai discernindo e pegando essa sabedoria para quando falar, quando se calar, como falar, né? E quando parar. Então, esse feeling tem que estar, não prestando atenção no semblante da pessoa, mas está prestando atenção em Deus. Porque Estevão, quando começou a pregar, o povo começou a pegar pedra para apedrejá-lo.
Uns riam, outros escarneciam, outros desprezavam. Ele não estava olhando para o semblante ou analisando como é que a mensagem dele estava sendo bem aceita, ou como é que estava a popularidade, não. Ele estava atento a Deus. Então, quando a gente faz algo com Deus, para a glória de Deus, prestando atenção em Deus. Né? Porque vai que você fica prestando atenção na pessoa, no que ela está falando, que ela não quer, e nos problemas mundanos ali, problema que vai acontecer ali no visível, não é nem mundano, mas é no visível, e essa pessoa morre e não vai para o céu porque você não falou. E uma coisa importante que você falou aqui, Michele, quando você vai às vezes aconselhar uma pessoa, orar para uma pessoa, ela começa a tentar te levar para a carne e contar todos os problemas, lutas, experiências. Isso não interessa absolutamente. O que interessa é você orar por ela e trazê-la para o Espírito, porque às vezes a pessoa ela vai se aconselhar e ela quer ficar, eu quero que você me escute, ela vai ficar 2-3 horas falando de coisas absolutamente que Deus precisa saber, você não precisa saber, que não edifica, que não importa, que isto agora eu vou orar, isso vai acabar. Então é um perigo a gente ser sugado por vampiros espirituais, pessoas que ao invés de te ouvir e receber algo no Espírito, ficam falando mal dos outros, dos seus problemas, das suas lutas, e nem deixa você. Então nós temos que ter, Senhor, cobre com teu sangue, me ajude agora, porque eu não estou aqui para ficar ouvindo carne, eu estou aqui para falar no Espírito e semear na vida dela no Espírito. Porque às vezes vai aconselhar uma pessoa no hospital, ela começa a contar a vida dela desde que ela nasceu até a hora que ela foi parar na cama. Isso também pode ser espiritual, né? Ah, sim. É o inimigo tentando impedir que você fale. Está chegando ali a palavra e se fazer você a pessoa falar... se afundar cada vez mais, falando mais das suas desgraças, das suas mazelas. Né? Porque aí você não vai poder falar, porque ela está falando. Irmã, com licença, desculpe não interromper, mas só escute aqui, Jesus te ama. Ah, tá, mas eu estou com dor. Tá, eu vou orar para você, calma aí. Agora, Jesus te ama, eu quero te dizer aqui que eu tenho uma solução para você, tá bom? Porque você tem que interromper a pessoa. Senão ela vai falar até morrer e você não vai falar nada. Às vezes acaba ficando mais doente ainda de tanto falar. Sim. Né? E impedindo que você fale. E às vezes a pessoa não vai receber mesmo, né, pastor? O homem disse para Jesus: Jesus, ninguém se importa comigo, eu sou uma pessoa sozinha. Quando eu vou, tu vai na minha frente, porque minha vida é difícil. Jesus falou: ei, levante e anda. Não quer saber, sabe o que importa? O que passou, o que importa é que a solução está ali. Então essas conversas fúteis, quem que pecou foi ele, foi o pai dele, não, eu vou orar agora, ele vai enxergar. Então Jesus ele vem com a solução, e as pessoas estão tão complicadas, estão envolvidas nos problemas, estão envolvidas nas lutas, e aí você vai numa casa aconselhar, um começa a falar mal do outro, e começa a falar do defeito do outro, e começa a falar das lutas do outro, do passado do outro. Já tentei de tudo. Ao invés de, ei, eu vou orar pela tua família agora vai mudar, a partir de agora Deus vai fazer algo novo, não importa o que passou, esqueça o que passou. E as pessoas deixam Deus por último, gente, né? Tentei de tudo, conta tudo, as coisas que fez, tudo o que passou, né? Toda a sua dificuldade e toda a busca que fez, e daí deixou Deus por último. Sempre vai deixar. Você viu que Daniel era o sábio, o homem mais sábio do Oriente, e ele foi o último a ser consultado? Você viu que Paulo ele era o homem que tinha naquele navio todas as respostas e foi o último a ser consultado? Eles não consultam os espirituais. Os carnais eles fogem dos espirituais, eles não consultam, eles não querem saber. Então é a misericórdia de Deus que faz com que rompam-se barreiras. Porque quando uma pessoa chega até você, pede uma oração ou pede um conselho, já rompeu muitos demônios, porque o diabo não deixa o ímpio chegar na presença do justo, porque o justo tem uma resposta, uma palavra, uma oração. Então só dele chegar na tua frente, ninguém vem a você se Deus não enviou. Só dele estar ali na tua frente já significa alguma coisa boa. Então identificar isso, né? Isso. Quando a pessoa vem, começa a falar alguma coisa, já chegar dessa forma, né? E que se chegou aí é porque o diabo perdeu, porque o diabo não queria. Exato. Com certeza, Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não enviou, e aquele que vem a mim eu não lanço fora. Então nós precisamos compreender que ontem eu estava no ônibus e o motorista estava conversando com um senhor católico sobre Judas, se ele era inocente ou ele era predestinado para trair Jesus. E eu entrei na conversa e fui conversando desde lá do Santa Cândida até o portão com o motorista.
Entende? Aproveitei a deixa e fui falando a palavra, e o católico falou, sou católico, mas que foi perguntando isso, e nós três fomos conversando dentro daquele ônibus, as pessoas escutando, falando sobre a Bíblia, sobre Judas, sobre a questão de que nem Satanás esperava que Judas fosse fazer isso. Satanás falou, eu vou tentar que Pedro traia Jesus. Nem era opção Judas era a segunda opção. Foi uma surpresa até para o capeta, surpreendeu o capeta, porque o Judas era uma pessoa tão honesta que nem esperava que ele fizesse aquilo, né? E ele não é porque ele traiu Jesus que ele era predestinado, ele podia, com seu livre-arbítrio, porque o motorista falou, mas Jesus teria que morrer, então Judas fez um favor, né? Falei, olha, mas na verdade, há de por quem veio o escândalo, ele não precisava fazer isso, se ele não fizesse, outro faria, né? Parece que acharam uns escritos também, né, falando sobre isso, de que era um livro de Judas, não é? Né? Sim, foi o que o motorista falou. Eu falei, agora um livro de Judas vai contraditar toda a Bíblia? Quer dizer que agora Judas vai dizer que ele era o predestinado, coitadinho, como no satanismo eles fazem o culto a Judas, dizendo que ele era vítima, que ele foi predestinado para trair Jesus, que ele fez o maior bem de entregar Jesus. Aí eu falei, não, peraí, escute, um evangelho apócrifo que Deus é que arquitetou quais os livros que entram, qual que não entram, de acordo com o que havia. E a palavra diz que ele se matou logo em seguida, né? Sim. Então, como deu tempo dele gravar um vídeo? Né? Talvez ele... gravar um vídeo, não escrever. Ter escrito antes. Não entrou no que era das escrituras, tá? Pode até ter sido escrito, mas aí eu falei para o motorista, entre Judas e Jesus, eu fico com Jesus. A palavra, né? Tudo que já foi escolhido por Deus ali, o que entra, o que não entra no livro. Vamos, né? agora tudo está errado, só o livro de Judas, que ninguém sabe que nem o que está sabe certo. se é dele mesmo, né? Não sabe É isso então, né? Então vamos orar, Renato, e agradecer, e orar pelas pessoas de casa, pelas crianças, e Deus vai abençoar também, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Michele? Na verdade a gente meio que foi falando, e eu saí um pouco do que eu tinha pensado, né? Que eu queria falar um pouco, perguntar mais do que falar, né? Sobre a questão da graça, né? Porque sempre ouvi isso, a minha graça te basta, a graça, viver pela graça. E o que é a graça? É o sacrifício completo? É um favor não merecido? O que é a minha graça te basta? Sim. A graça, se você for fazer teologia, eles vão dizer que é o favor imerecido, né? Mas a graça, como o evangelho da graça, ele é algo tão abrangente que se é o evangelho da graça, então a graça é que Deus Pai amou o mundo e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, morrer e ressuscitar, e depois enviar o Espírito Santo, a presença dele para dentro de nós, para nos ajudar em nossas fraquezas. Então, a graça é esse trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Espírito em nós, operando também através da igreja. Então, a graça é a presença. Cristo nós esperamos agora. Exatamente, a graça e a glória, né? E o que vemos aqui então, que a graça do Senhor Jesus Cristo é a sua presença, a sua operação, as suas promessas, é algo tão abrangente que nós poderíamos chamar de mistério da graça, porque é um assunto que nós não podemos esgotar, mas podemos ter assim um vislumbre. Quando eu falo de graça, eu estou falando que Deus me amou, enviou Jesus morreu, derramou o seu sangue, subiu ao céu, se sentar direito aos Pai, intercedendo por mim. O Espírito Santo habita em mim para me ajudar em minhas fraquezas. Os irmãos estão orando por mim. Há um céu preparado para mim, tem ruas de ouro, meu nome está no livro da vida. Isto é a graça. Obra completa. Exato. Além da obra completa, é o tudo de Deus, a obra de Deus, a perfeição de Deus, os planos de Deus, mas a presença de Deus. Porque se um autorofilista chegar para você, Michele, e dizer assim, veja como você levanta 120 quilos. Então você pega ali, ele levanta e fala, entendeu? Aí você fala, entendi. Ele fala, então levante. Não é uma questão de entender. A estrutura para isso seria o que, Michele? Esse autorofilista está dentro de você. Não despersonalizar você continua sendo você. Aí ele unir a habilidade dele com a sua, a força dele com a sua, a inteligência dele com a sua, e ele de dentro para fora agora, ele iria te ajudar a levantar aquele peso. Ou seja, as instruções dele não seriam suficientes, precisaria da participação dele. Se um dia alguém olhasse um formigueiro e dissesse assim, formigas, vai passar aqui uma estrada e vocês serão mortas. Então eu vim aqui para avisar vocês que
vocês serão mortos, eu amo vocês. E ele punha o dedo e dizia, saiam daí. A formiga passava pelo dedo dele, andava, ignorava completamente, porque não haveria acesso entre a informação, a mentalidade das formigas, e a única maneira dele ajudar seria ele nascer uma formiga. Aprender a linguagem da formiga, ter credibilidade de formiga, falar para algumas formigas, aquelas que ouvisse e saísse não iam ser destruídas. Então a graça é isso, Deus se fez homem para pagar pelo pecado e tirar o homem do pecado. E para que o homem entendesse, né? E conseguisse praticar. Tendo o exemplo, né? Exato. O exemplo e a presença. Porque só o exemplo, você vai falar com os irmãos católicos, eles têm muito Jesus como exemplo, mas eles não têm Jesus como vida, como presença para nos ajudar a... Porque mesmo que eu te falei do exemplo, o ator oferecido te dá o exemplo. Ele te mostra, ele te ilustra ali na tua frente. O exemplo não é suficiente. O conselho, por mais delineado, você pega um engenheiro e ele te mostra a planta e mostra como é que ele faz, tá? Não vai resolver. É algo mais, a presença do Senhor em nós. Além da palavra e do exemplo, precisa da presença. Sem a presença e esse trabalhar da presença, gerando confiabilidade, habilidade, nós sabendo não conseguimos fazer. E mesmo vendo o exemplo aqui de Paulo, Pedro e João, não conseguimos. Então, isso é válido? Conselho é válido? Sim, é válido. Nós vemos aqui na palavra de Deus. Exemplo é válido? É válido. Mas sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Por isso que ele fala que o trabalho é tudo dele, né? É todo porque dele. ele faz dentro de nós. Até restringir a nossa carne que não quer, a preguiça, até por exemplo, quando a gente está em Adão, a gente acha o pecado super interessante, super maravilhoso. Aí o Espírito Santo vem, renova a nossa mente e começa a mostrar que o pecado não é necessário, que o pecado é nojento. Ele começa a restringir a nossa carne e liberar o quê? Prazer na palavra do Senhor, alegria, amor pelas pessoas. Ele enche o homem com aquilo que é bom pela sua presença, mudando o pensar, o sentir, o agir, tudo. Ele nos melhora. A sua presença não fica ali parada. A sua presença nos energiza, nos muda, nos molda, nos transforma. A sua presença muda o nosso caráter. Não é uma presença separada, é uma presença que se mescla com a nossa vida, não nos personaliza, nós continuamos sendo nós mesmos, mas que muda a nossa maneira de ser. A presença dele nos afeta para melhor. Transforma. Sim. E transforma mesmo. Transforma. E é gradativo, é um processo lento. Ninguém vem para a igreja no outro dia vira anjo. Essa transformação é a vida do Senhor, a obra ao longo dos anos. Então esse processo requer uma entrega nossa diária e o trabalhar dele diário, porque ele não muda assim, ele vai mudando aos pouquinhos. Vai ganhando o coração, pedaços do coração, conforme a gente vai liberando também, né? Sem forçar, sem pular fase. Que mais? E tem, acho que é isso. Né? A graça. Agradeço a oportunidade do pastor. Amém. Vamos orar, Renato, e agradecer, orar pelas crianças também? Bem afim. Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo, queremos te agradecer que trabalha na vida das pessoas, Pai, que estão em casa agora, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão doentes, pessoas que estão em depressão, meu Deus. Queremos profetizar vida agora. Todo o mal sai em nome de Jesus. Se houver pecado, perdoa, cobre com o teu sangue, leva ao arrependimento, restaura, santifica, meu Deus, que essas vidas possam ser tocadas pela graça do Senhor, restauradas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Michele vai estar lendo para nós 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9.